O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires e hoje é o dia do Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião, e sempre respondendo perguntas de telespectadores, né? Nunca considere uma consulta, ok? Ele está respondendo, às vezes as pessoas estão na dúvida, fez a cirurgia de catarata, mas a recuperação não está sendo fácil, então está ocorrendo isso e aquilo, e ele fala mais ou menos o que pode estar ocorrendo, tá? Então fiquem ligadinhos, porque o Dr. Augusto está aí para responder, né? Vai tirando as suas dúvidas. Depois do Dr. Augusto, eu fiz uma matéria muito bacana lá em Foz, com um médico espetacular, muito querido, e dá aula também na universidade, igual o Dr. Augusto, que é o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira. E o assunto, gente, bem polêmico, mas eu lembrei, né, de uma menina que tinha falecido lá em Foz a respeito do cigarro eletrônico. Então, procurei esse médico e ele deu a entrevista. Então, nosso assunto foi cigarro eletrônico e tabaco, os seus malefícios. Fiquem ligadinhos, porque aqui as coisas acontecem. E claro, para finalizar os nossos trabalhos, tem culinária. Eu vou para o comercial, na volta eu estou lá na clínica com o Dr. Augusto Legnani Neto, o nosso oftalmologista de todas as semanas. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor também. E hoje eu estou aqui com ele novamente para ele responder as perguntas dos telespectadores. E nós temos também, até já quero que ele fale isso já primeiro, porque a pessoa está esperando ansiosa pela resposta do Dr. Augusto, que é a Magna, que mandou uma pergunta para ele, já passei para ele e ele estará respondendo. E claro que eu tenho outras aqui também, tá bom? Então, fique aí com a gente. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. E vamos às perguntas, né? A primeira pergunta foi a pergunta da Magna. Magna. E ela fala sobre um caso específico dela, em que ela fazia um tratamento de câncer, né? Foi fazer uma quimioterapia. E as quimioterapias às vezes têm nomes, né? Eles falam em nomes vermelho, branca, para simplificar. Isso. E ela, durante uma parte da quimioterapia, teve uma piora de um quadro de glaucoma, que ela já tinha tratado, né? E agora ela tem que passar de novo pela quimioterapia e está preocupada com a recidiva do glaucoma, a piora do glaucoma. Bom, a primeira coisa que a gente tem que explicar nesse caso é que eu estou falando em linhas gerais sobre quimioterapia e glaucoma, tá? O seu caso em específico, Magna, você precisa de um especialista. Você tem que passar com um especialista, que ele tem que avaliar o seu caso específico, o que é diferente do que eu estou falando aqui. Em linhas gerais, normalmente a quimioterapia não altera o glaucoma. Glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, duas coisas diferentes.
Normalmente o que a gente faz TREC é o glaucoma de ângulo aberto. É o glaucoma que acontece por uma alteração da parte de filtração ou de produção de humor aquoso que leva a esse desequilíbrio, que é diferente do glaucoma agudo, que é um bloqueio agudo da malha trabecular, que pode ser por midríase média, pode ser por alterações anatômicas, várias outras alterações. Então, os glaucomas agudos, eles são suscetíveis a diferentes tipos de medicação que alteram o movimento pupilar. Já os glaucomas de ângulo aberto, eles não são tão suscetíveis assim. Poucas medicações podem alterar esses glaucomas. Ele é mais complicadinho, então. Na verdade, ele é são. mais complicado de se tratar, mas ele é mais simples nessa questão de efeitos colaterais, porque as medicações em si, a única medicação que tem o potencial de aumentar a pressão intraocular, que não seja por uma alteração anatômica, são os corticoides. Então, muitas vezes acontece que durante a quimioterapia é usado o corticoide em dose alta para diminuir os sintomas deletérios da quimioterapia. Sim. E o corticoide é que causa o aumento da pressão, e não o tratamento. Ah, entendi. Então, o tratamento em si normalmente não é a causa de aumento da pressão intraocular. Como eu estou falando, Magna, você vai precisar de um especialista para avaliar o seu caso, que é muito diferente do que eu estou falando aqui. Nós estamos falando em linhas gerais, as pessoas que passam por quimioterapia, elas não vão ter alteração da pressão intraocular se for um glaucoma de ângulo aberto. Se for um glaucoma de ângulo fechado, tem algumas medicações que são simpatomiméticas, que podem mexer com a pupila, e parasimpatomiméticas, que podem causar o bloqueio pupilar. Então, no caso da Magna, ela precisa de um especialista, mas muito provavelmente não foi a quimioterapia que causou alteração e provavelmente as medicações adjuvantes. Provavelmente entraram com corticoide junto e o corticoide sim pode alterar a pressão intraocular. Então, muito provavelmente você não terá problema em realizar a nova ciclo de quimioterapia, mas precisa do acompanhamento do especialista junto com você, Magna, alguém de confiança, alguém que possa te olhar durante o tratamento, depois do tratamento, para que você possa fazer o tratamento sem precisar interrompê-lo por às vezes, acho que aumentou por isso. E daí acaba prejudicando você. Então é muito importante que esse tratamento seja feito em conjunto com um especialista junto com você para te acompanhar durante essa fase. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, você vai passar pela quimioterapia e vai melhorar desse problema, tá? É, porque ela já fez sessões de quimioterapia e agora esta semana ela começa mais uma sessão de quimio. Eu acho que é muito provável que não seja a quimio a causadora do aumento da pressão. Uma parte é bom, né? Mas você precisa de um especialista junto, querida. Já arranja ele antes. E já vai te acompanhando desde já. Verdade. Então isso aí, Magna. Que Jesus abençoe você, tá? Melhores. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata há uns dias. Já posso pegar sol? É tão relativo. É uma grande preocupação de tudo. É uma grande preocupação, mas assim, para os meus pacientes eu não tenho problema com pegar sol. Meu problema é com fazer força. A manobra de Valsalva, quando a gente estufa a barriga, faz aquela força intra-abdominal, aquela força pode fazer com que aumente a pressão intraocular e pode fazer com que haja vazamento da incisão e ali entrarem bactérias. Porque geralmente nós vamos pegar alguma coisa, nós colocamos o peso no lado errado, numa parte do corpo que é errado, né? Então, isso pode acontecer fazendo força. Agora, o sol não é um problema, mas você tem que conversar com o seu especialista. Sempre. Só que operou você, porque às vezes ela tem uma preferência pessoal e essa preferência pessoal tem que ser respeitada. Exatamente. Se eu for na consulta com o oftalmologista, doutor Augusto, e ele falar, você já está com comecinho de catarata, já é bom operar? Não, você tem que operar quando estiver te incomodando. Eu digo que catarata é uma coisa que você tem que ver a necessidade ou a melhora. Por exemplo, às vezes eu vejo um paciente aqui, ele tem um comecinho de catarata, mas ele tem 5 graus de hipermetropia. Quando eu operar, eu posso tirar esses 5 graus. Então é vantajoso para ele operar no começo. É mesmo? Desde que ele opte por uma lente que vai retirar esse grau. Então, que é uma lente intraocular. Isso, a lente. Quando a gente operar de catarata, a gente sempre tem que pôr uma lente intraocular, também é uma pergunta muito comum. As pessoas falam assim, mas eu quero operar, mas eu não quero pôr lente. Não dá, porque a gente vai tirar uma lente de dentro do teu olho. Então, dentro do teu olho tem um cristalino. Tem que ser substituída, então. Tem que ser. A cirurgia é uma cirurgia de substituição dessa lente. Então, não existe cirurgia de catarata só para remover a catarata. A gente tem que remover uma e colocar outra no lugar, porque essa lente tem 20 graus. Se a gente não colocar nada no lugar, a pessoa não vai enxergar direito. Não vai enxergar nada. Vai ter que colocar 15, 16 graus no óculos, um óculos dessa grossura, para enxergar alguma coisa.
até os antigos que operavam antigamente, que faziam uma cirurgia que era intracapsular. Talvez vocês tenham visto, às vezes um avô, uma avó, que usavam um óculos bem grosso. Nossa, eu vi muito. Porque naquela época não dava para pôr a lente, porque a cirurgia era tão traumática que arrancava a parte onde a gente apoiava essa lente. E daí eles usavam aquele oclão lá de 16 Sim, que graus. você olhando, o olho era enorme, né? Nessa Através. época era importante a catarata estar madura, porque o resultado era tão ruim que tinha que estar bem ruim para valer a pena. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue melhorar, inclusive, o grau. Então, num paciente que tem um início de catarata, mas tem um grau alto, às vezes vale a pena operar. Agora, tem pacientes meus que têm um início de catarata, tem uma visão 20/20, a gente mede, a visão dele está 100%. Ele ainda não percebeu nenhum decréscimo de visão, nem nada. Eu operar ele não vai ver nenhum acréscimo. Então, ele vai passar por um procedimento e vai falar assim, continua igual. Qual a vantagem que ele teve? Nenhuma. Nenhuma. Qual a pressa A gente em se fazer faz essa para catarata? ficar bem, né? Exatamente. Então isso aí é uma cirurgia que ela serve para resolver um problema, mas ela tem que trazer algum conforto. Não vale a pena passar por essa cirurgia se não for para trazer um conforto extra. Então se você não está sentindo problema, e se o teu médico mostrou lá, ó, não, você está enxergando bem, você passa na carteira de motorista, você não tem dificuldade para dirigir à noite, as luzes não te ofuscam demais, não tem porque você operar num início de catarata. Então espera mais um pouco. Agora, às vezes a pessoa tem muito ofuscamento, tem um grau alto. Às vezes o início da catarata já é um sinal, tira essa catarata, melhora esse grau, né? Melhora esse teu conforto. Mas não é o nível de catarata que vai me fazer decidir sobre a cirurgia ou não. É o conforto do paciente. Agora aqueles óculos de antigamente, bifocal, trifocal, era, nossa, gente de 12 graus. Eu conheci gente assim com miopia. Fundo de garrafa, né? Que a gente ouvia falar. É verdade, é grosso mesmo. Isso se usa muito ainda, doutor, ou já caiu um pouco? Hoje em dia são muito raros as pessoas que necessitam desses graus. Existem pessoas que têm graus mais altos, mas geralmente a gente opta por lentes de colocação, né? Lente de pôr e tirar, lente em cima da córnea e, quando possível, cirurgia intraocular. Tem várias cirurgias que podem melhorar. É o melhor esse que tipo de existe, gente. Sério, é um Resolve, conforto, né? um conforto. Até o doutor falando, né? Se começar a incomodar, coisa assim. O meu caso já foi assim. Começou a incomodar mesmo. Eu pensei, tem alguma coisa errada com o meu olho, porque usando lente de contato, usando o óculos de grau, eu falei, alguma coisa de errado tem. Já está me incomodando. Daí foi onde que eu cheguei aqui e você falou, né? Tá na hora de operar. Então foi uma coisa assim, e a coisa acontece meio de repente, assim? Pode? Então, é que na verdade eu tenho deficiência num olho, assim, então por isso que tem aconteceu. 2 olhos, aí tem que... Você vai levando. Piora um, mas o outro ainda tá bom, dá pra levar. E você tem um acréscimo de 20% por estar com os 2 olhos abertos. Mas quando você tem um só, um pouquinho que cai já dá muita diferença. E parece que complica muito mais. Complica. Sério. E ele meio, a gente fala que não é que cai de repente, mas parece que ele vai acumulando assim e de repente chega num ponto em que transborda. Verdade. É uma gota só, mas o copo transborda. Transborda. Agora, eu falo mesmo, se puder, coloque a lente intraocular. Gente, eu falo isso porque não uso lente de contato, claro, a minha é intraocular, mas eu não uso lente de contato, não uso óculos, então para mim está maravilhoso. Enxergo super bem e agradeço a Deus todos os dias, né? Então, se for possível, coloque a lente intraocular e de preferência, sério, se puder, faça esforcinho, coloque a importada, que é muito melhor e segura. Por que os problemas de visão, doutor Augusto, aparecem mais no verão? É verdade? Não necessariamente. Eu acho que conjuntivite, essas coisas, né? Conjuntivite é mais comum mesmo, por causa da piscina e contato flores. maior. E também as flores que ele ama. Eu ando as amarelinhas aqui de Marão, beleza para dar alergia. Mas não em relação a problemas como miopia, hipermetropia, presbiopia, catarata. Esses problemas não variam. Eles são durante todo o ano aparecendo, né? Mas no verão talvez a gente tenha um acréscimo das conjuntivites e pode ser a isso que o paciente está se referindo, que a pessoa está se referindo. Porque nós, no verão que a gente fala de certas situações, eu acho que foi isso que ela pegou. O que é ceratite? Ceratite, nossa córnea, a gente chama de todas as doenças da córnea, é uma doença cerato, uma alteração da córnea. Então, ceratite é quando a gente tem a superfície da córnea meio ralada. É uma lesão da superfície da córnea. Essa ceratite, se for mais profunda, a gente chama de úlcera. Que daí a gente tem um rebordo mais característico.
E ceratite é quando é só mais ralado, assim, a córnea, que a gente vê que às vezes por um olho seco, por dormir com o olho aberto, por uma conjuntivite química, por nadar de olho aberto, a gente vê que esse olho faz uma ceratite. Vários pontos onde aquele epitélio se desprendeu e a gente vê ele ralado. Se você olhar a superfície, parece que ela está rugosa. A gente chama isso de ceratite. Essa não é uma inflamação, é uma alteração do epitélio da córnea, da primeira camadinha da córnea. Bem que você fala que quando for nadar, tem o óculos próprio, né? É Para importante. não prejudicar os olhos, E não né? ficar abrindo o olho. O cloro é terrível, faz ceratite. Faz um química estrago. mesmo, faz um estrago danado. E se for no mar, ainda piorou. Acho que ninguém consegue nadar, né, no mar de Na olho verdade, aberto, não. né? O mar é tranquilo de abrir os olhos. Bem mais tranquilo do que a gente imaginaria. Eu nunca abri. Não, dá para abrir o olho tranquilo no mar. O problema do mar é que, por exemplo, você pode fazer uma ceratite, mas o problema do mar seria a contaminação, que a gente tem Contaminação. muitas... E a água de piscina mais é o cloro. Exatamente. Porque E rio? Olha, o rio é bem tranquilo também para abrir os olhos, mas depende da água, se for água corrente, água parada. Cuidar com a água contaminada, Né? agrotóxicos, Nosso tem medo- lavoura por perto. Nosso medo maior é a contaminação, as águas paradas, né? Às vezes vai nadar numa parte do rio que não está circulando bem, aquela água parada, podem ter bactérias ali que são extremamente perigosas para o olho, especialmente a água do mar. Vamos abrir o olho, então. Ou não. Ou não. Na água não. Eu geralmente não. Mas abrir o olho no mar é uma experiência interessante, dá a impressão de que vai arder, mas não arde. Não tanto quanto... É que a gente fica pensando em várias situações, porque é salgada a água, né? Não tanto quanto a piscina. A piscina é pior. Cloro, às vezes tem muito cloro também, né? Doutor Augusto, eu fiz uma cirurgia de catarata e o meu olho sangrou no 5º dia. O que deu de errado? Vixe, difícil de entender por que sangrou no 5º dia. Como que sangrou? Será que ela não fez esforço, Mas talvez? foi sangramento Mesmo de assim, não conjuntiva, foi acontece? sangramento interno, foi sangramento da retina. Existem vários tipos de sangramento, né? Agora, o que deu de errado? Esse daí é uma Tipo coisa... assim, com ele nunca aconteceu essa situação, então ele não vai nem saber responder direito, né, doutor? Pode ter sido milhares de coisas. É assim, mas se tua visão tá boa, não deu nada de errado. Às vezes foi um sangramento externo. Porque nessa situação também tem que procurar o médico que operou você. Tem, infelizmente. Ou se você não confia no médico, procura uma segunda opinião, mas vai atrás de ver o que aconteceu. Pode ser só sangramento externo. Já aconteceu de paciente operar, esse olho aqui eu operei o ano passado, agora deu problema. Falei, mas o que houve? Tá vermelho. Deixa eu ver. Aí se ele senta, daí tem um sangramento da conjuntiva. O sangramento da conjuntiva acontece em pessoas com mais idade por causa da fragilidade capilar. A pessoa com mais idade, ela começa a perceber que às vezes ela toma um apertão no braço e já fica roxo. Minha mãe é assim. Você pega no braço dela, fácil de acontecer já fica o fato. Já aparecem os dedinhos. Então, assim, por causa da fragilidade dessas veias superficiais, elas são mais frágeis mesmo. Você encosta, ela arrebenta. E no olho também. Então, você dá uma esfregadinha no olho, estoura um vasinho e fica tudo vermelho. Então, isso pode acontecer. Então, tem que ver o tipo de sangramento e o tipo de problema que você teve. Não é normal, mas pode não estar nem associado à cirurgia. Porque no verão, geralmente, se você sai sem um óculos de sol quente, ou coisa assim, um dia de muito pó, muita flor, né, como o doutor Augusto fala, e começa a dar muita coceirinha no olho, e você vai, coça. Daí que pode acontecer aquele rompimento das veinhas e geralmente ficar... eles falam assim, mas eu não cocei nada. Você dormiu em cima, você fez assim. Às vezes estoura muito fácil. Será que dormir apertando o olho acontece? Pode. E às vezes estoura do nada, sem nenhuma causa. Olha aí, as dicas foram super importantes no dia de hoje. Eu fiquei muito feliz. Que Jesus te abençoe, doutor. Jesus abençoe todos nós. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, Nath. Que Jesus te abençoe grandemente. Sérgio, beijão grande para você. Tudo ficará bem. Tenha fé. Até mais. Eu vou ficar. Que eu fiz com o doutor Augusto. Interessante, né? E as pessoas sempre mandando suas dúvidas. Façam isso. Entre lá no YouTube, no nosso canal, curta nossas matérias e também inscrevam-se. Porque a hora que começar o programa da Tamires, vai vir um recadinho para você. Assim você ficará por dentro de tudo que acontece no nosso programa, ok? Eu vou para o comercial. Na volta, eu volto diretamente da cidade de Foz do Iguaçu com o doutor
Carlos Eduardo de Oliveira, falando sobre cigarro eletrônico e tabaco e seus malefícios. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje eu quero mostrar para você um tecido que está fazendo o maior sucesso aqui na Casa Matos. É o Twill Bali. Esse tecido, ele dá na sua roupa um ar de alfaiataria, que você pode fazer para usar aí nos seus eventos, durante o dia, à noite, tá? Nas suas confraternizações e até mesmo para o trabalho. Ele tem um caimento perfeito, ele fica com um estilo elegante, porque ele tem um tecido confeccionado com 92% de fibra rayon, que é uma fibra natural. Nós recebemos várias cores dele, nós temos essas cores que são super moderna, o fúcsia que está super em alta, nós recebemos essa cor, nós temos o nude, o preto para você fazer aquele conjuntinho básico e todas essas cores além do branco que fica lindo para você. Então aproveite e venha conhecer essa novidade aqui na Casa Matos. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira, da Clínica Respiraire, Instituto do Pulmão. E o assunto hoje é muito importante. Eu sempre tive vontade de fazer essa matéria e nós vamos fazer no dia de hoje, que é cigarro eletrônico e tabaco e seus malefícios. Qual que é o pior? Tem o menos pior? O melhor? Nós vamos saber tudo isso com o doutor agora. Tudo bem contigo, doutor? Bem, Tamires, é um prazer estar te recebendo aqui, falar sobre um assunto tão importante como esse, né? Que a gente tem vários casos durante a nossa lida da semana e é um assunto que está muito em voga agora, né? A gente pode abordar várias questões sobre isso. O cigarro eletrônico vicia também? Vicia. Inclusive, desde a RDC da Anvisa de 2009, ela proíbe qualquer tipo de comercialização de dispositivos eletrônicos. Foram dispositivos criados para que as pessoas que consomem tabaco convencional, cigarro, charuto ou cigarrilha pudessem fazer a ponte para a cessação. Só que acontece um problema com esses aparelhos, que não há uma regulamentação sobre os líquidos. Então a gente não sabe o que tem ali dentro, nem o que há e nem a quantidade do que tem. Então a RDC foi muito clara, é proibido e até hoje é proibido, né? Todos esses produtos que a gente vê, os jovens utilizando cada vez mais, porque eles são gostosos, né? Tem sabor, fica fácil, eles têm nicotina, eles viciam e eles têm pelo menos 52 substâncias já identificadas que levam ao câncer de pulmão também. Narguilé ou narguilé, não sei qual é o nome correto, é líquido e também é usado tipo um carvãozinho, não é? Exatamente. O carvão ele serve para fazer o aquecimento do tabaco e ele passa por um dispositivo que é um líquido que seria supostamente para fazer a filtração da fumaça. Então vendeu-se a ideia de que aquele líquido ou aquela fumaça, né, seria menos nociva para a pessoa. O que é uma ideia completamente errada, porque hoje já se sabe que 1 hora de uso do narguilé equivale ao consumo de aproximadamente 100 cigarros. Então ele é tão nocivo quanto ou mais, porque demora mais, a pessoa fica exposta mais à fumaça e a gente tem 2 tipos de fumaça, né? A fumaça de inóculo direto, em que a pessoa puxa, traga, e a fumaça que fica do ambiente. Tudo isso entra nessa conta junto.
Porque sempre entre os jovens tem aquela febre, aquela modernidade, né? Tanto na narguilé e também agora esses cigarros eletrônicos que parecem... É bem interessante, como se fosse um apito, eu sempre falo, né? E isso também é maléfico quanto o narguilé e também ao tabaco? Sim, a questão que apareceu um pouco antes da pandemia foi um estudo muito grande que foi feito nos Estados Unidos, porque gerou uma epidemia de uma doença inflamatória pulmonar grave, inclusive com óbitos e com jovens de 16 anos precisando de transplante pulmonar. Nossa. E quando foi se investigar isso, né, tem até o nome que é o EVALI, que é uma doença relacionada ao consumo desses dispositivos, os podzinhos, parece um pendrive, né? Isso. Exatamente, isso levou a esse tipo de doença e estava relacionado ao uso do endocanabidiol, que estava sendo colocado justamente para aumentar o grau de adesão das pessoas nesses dispositivos. O intuito é viciar. Viciar. E vicia mesmo. E vicia. Muito. E daí os malefícios aparecem também. Bom, eu montei umas perguntas aqui para o doutor. Se você já, de uma certa forma, já respondeu, eu te peço desculpas, né? Como que fica o pulmão de quem está só no cigarro eletrônico? Ele fica danificado da mesma forma que o tabaco? Essa é uma ótima pergunta e uma boa oportunidade de a gente abordar isso. Ele fica, digamos assim, o grau de lesão pulmonar, ele vai ser o mesmo. A questão aí é só o tempo, porque é o seguinte, o cigarro convencional, ele causa mais lesão da via aérea alta, então do nariz, dos seios da face, da traqueia e depois para os pulmões, que é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Acontece um pouquinho diferente desses dispositivos, porque você pode perceber que a fumaça deles não é tão densa quanto a fumaça do cigarro, mas ela fica em suspensão por mais tempo, porque o particulado dele é menor. Isso acaba levando a uma lesão pulmonar maior. Então o paciente ele vai experimentar um grau de lesão pulmonar mais intenso que o cigarro e mais rapidamente. Só que também é aquela questão da indústria, né? Como essa fumaça ela é menos densa, ela acaba entrando mais. Então a absorção que você tem das substâncias, a nicotina principalmente, ela é maior que a do cigarro, o que leva mais adesão e mais rápido. Pode levar a óbito? Pode levar a óbito. A gente já teve alguns casos relacionados a queimadura grave de via aérea, porque aquela fumaça ela tem uma temperatura bastante alta. Eu já vi pacientes com queimadura de lábio, queimadura de céu da boca, queimadura de traqueia, inclusive com necessidade de intubação. E a própria EVALI, que pode ser uma complicação, digamos assim, é a complicação mais grave, que pode levar ao óbito do paciente em pouco tempo. É porque hoje as pessoas, os jovens principalmente, substituíram literalmente o tabaco pelo cigarro eletrônico. E claro que as consequências, se já fumava, já estava no tabaco, passou para o eletrônico, pior ainda. Os dois são problemas em tempos diferentes. E o que a gente vê é exatamente isso, né? Cada vez as pessoas mais jovens consumindo mais precocemente o tabaco ou substâncias relacionadas ao tabaco, principalmente nas escolas, né? Em que um jovem leva e aí ele passa para o colega e aí começa aquela distribuição. E é permitido o cigarro eletrônico em qualquer lugar? Não, no Brasil a comercialização é proibida. Uhum. Todos esses dispositivos que a gente vê aí são de forma ilegal, né? Eles são comprados, a aquisição deles é totalmente irregular. Agora, o narguilé, por exemplo, se é algo proibido, por que tem a venda? O narguilé, o que acontece, né? Ele entra como uma outra categoria, que seria o tabaco aquecido. E essa tem a legislação brasileira autoriza, embora isso esteja sendo modificado agora, que a Anvisa está revisando esses conceitos. Creio que a proibição dos dispositivos eletrônicos deva permanecer, mas eu acredito que essa questão do narguilé também deva entrar nessa proibição, nas próximas agora, principalmente desse ano. Doutor, vai um líquido, né?
Vai um líquido. E o que é aquele líquido? Do narguilé é água. É água. É água, porque se criou essa falsa ideia de que a água purificaria aquela fumaça. Mas como eu sempre falo, o único ar que a gente deveria respirar é o ar puro. E qualquer tipo de inalação de fumaça leva à destruição celular, leva a problema respiratório crônico ao longo da vida. Verdade. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você concluir esse assunto, que esse assunto é extenso, viu? Mas eu quero tratar de um outro assunto também com o doutor, que está acontecendo muito agora, né? No momento, né, doutor? E que são as pneumonias. E por que está acontecendo isso no momento, o clima que seria o nosso momento verão? Bom, a gente veio de uma pandemia importante em que as pessoas estavam tendo um cuidado maior com a saúde, principalmente o uso de máscara. E agora, com essa flexibilização, nós estamos vendo uma série de infecções, principalmente infecções virais, que é o que tem acontecido agora, e o tratamento mais complexo. Então, o que eu vejo é que temos tido mais infecções mais graves relacionadas a esses vírus, com infecções bacterianas secundárias. O que a gente recomenda, né, que se faça precocemente, e o Ministério da Saúde vai já utilizar isso agora, trazendo com 30 dias de antecedência a vacinação da gripe para tentar fazer esse bloqueio. Então essa é uma atividade, uma atitude interessante para a gente tentar fechar esse circuito. Como a gente tem essas alterações climáticas agora no verão, quente, frio, a gente teve uma onda de frio forte agora há pouco tempo. Verdade. Para quem já tem asma, bronquite, já tem uma via que responde, isso pode ser muito perigoso, né? Principalmente essa baixa umidade, aumenta a umidade, porque a via respiratória fica mais suscetível a infecções respiratórias. Doutor, há 2 anos, mais ou menos atrás, teve a explosão do Covid-19, que já existia, mas mascarava toda a situação para que o carnaval acontecesse. E agora? O carnaval aconteceu. E o Covid? Tamires, essa é uma excelente pergunta. E aí a gente volta naquela fase em que nós estávamos no Covid, em 2020 ainda o que é o Covid, o que está acontecendo. 3 anos depois, nós já aprendemos várias lições dele, né? Uma delas é o seguinte: as aglomerações, elas são um problema, independente de quantas pessoas fiquem reunidas. A gente sabe, grandes aglomerações são grandes problemas, porque basta uma pessoa ter uma infecção e isso vai se espraiar. A gente ainda tem algumas barreiras acontecendo, principalmente em aeroporto, que as pessoas ainda precisam do uso da máscara. Mas o carnaval, realmente o negócio fica totalmente liberado. Muito livre. Muito livre. E a expectativa é que a gente tenha um incremento de infecções a partir de agora, que a gente vai ver nesses próximos dias. Pois é, eu ouvi falar, doutor, não sei se procede, mas que teve um aumento do Covid de 20% a 25% o pós-carnaval. Até eu comentei com o doutor Carlos Eduardo que o pneumologista, eu acho que é o mais procurado nesta época, porque com vacina ou sem vacina as pessoas estão pegando igual. Sim, a gente vê isso na nossa prática diária. Há um aumento de demanda, nós temos visto um aumento do número de casos, não só de Covid, mas infecções por gripe, respiratórias, traqueobronquites, que são já complicações relacionadas a essas infecções, embora com uma gravidade menor. Nós temos visto muito mais infecção, mas com menos complicações, menos pessoas precisando de internação. Doutor, agora as pessoas que já vacinaram por Covid-19, foi uma vacina, 2 vacinas, 3ª vacina, 4ª vacina e ainda tem a contaminação. Essa vacina ela não é 100% segura, então? Veja, são coisas importantes e essa é uma pergunta muito pertinente. Porque a gente fala assim, mas por que a gente precisa receber vacina do Covid a cada tempo, vacina da gripe todo ano? O vírus ele se modifica, o vírus ele evolui de uma certa maneira e a gente precisa de novos anticorpos. Ele muda a sua configuração, muda a sua estrutura, são as variantes. E a gente tem visto ao longo do tempo, várias variantes aparecendo. Então a gente precisa
de uma certa maneira, atualizar essa vacina para que a gente tenha um aumento de cobertura contra esse tipo de vírus. Essa vacina pode fazer parte do nosso calendário anual? Provavelmente sim, hoje no momento faz parte. Já faz parte, a Anvisa já tem essa recomendação. Mas uma vacina mais estudada também? Já bem menos imunogênica, com certeza, né? Porque são basicamente 4 tecnologias de vacinas que a gente tem, né? Cada uma tem uma forma de atuação. Não que tenha uma melhor que a outra, no final das contas a eficácia acaba sendo a mesma. Mas a gente precisa desses upgrades para a gente conseguir fazer essa contenção. E a vacina da gripe, doutor? O pessoal está tomando, porque logo tomando não, aplicando, né? Porque logo o nosso inverno está ficando um pouquinho mais rigoroso ultimamente, né? Exatamente. Mais intenso. A gente tem visto temperaturas mais baixas e a população suscetível, né? Crianças, imunossuprimidos, idosos, eles precisam dessa cobertura. No começo, essa vacina era uma vacina que dava muito para efeito, tinha muita reação, né? As pessoas tomavam essa vacina, faziam febre, reações cutâneas. Hoje a gente já tem uma tecnologia muito melhor em relação a isso. Não dá febre, não tem sintoma praticamente. Quase nenhum. E sintomas, quando aparecem, são sintomas mais leves, tendem a ser sintomas mais brandos. Mas ela é fundamental para que, pelo menos, as pessoas vão se infectar. E isso é uma coisa importante a gente dizer. A infecção ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de uma forma mais leve. Bem mais leve. E H1N1? H1N1, H3N2, H5N1. Qual que é a nova, a última? O H5N1 que tem vindo aí. A gente tem tido alguns surtos pequenos. E as pessoas encontram isso em postos de saúde? Sim, encontra. Até o tratamento, que é o oseltamivir, o Tamiflu, né? Isso. Ele é disponibilizado também. Hoje a gente já consegue fazer a detecção de forma mais rápida, né? Então a gente tem disponibilizado a medicação quando tem o diagnóstico. Tem campanhas para isso, doutor? Tem campanhas e agora o Ministério da Saúde vai abrir a campanha da vacinação da gripe. Por motivo do inverno. Isso. E aí há todo o treinamento das equipes das UBS. Que ótimo. Agora, e as crianças? Como ficam as crianças que são mais vulneráveis, os idosos? Como que fica a vacinação para eles? Para criança, a gente indica quanto mais precoce possível. Então, a gente já vai começar agora em março para a vacinação para as crianças que já têm algum problema respiratório e para os idosos que já também têm alguma doença pulmonar inicial ou avançada. Mas a indicação é que para eles, quanto mais cedo, melhor, porque a vacina ela leva um tempo, né? Você precisa ela leva um tempo para fazer o efeito. De 2 a 3 semanas para que ela tenha o pico de atividade. Então, quanto mais cedo, e isso foi o que levou o Ministério da Saúde a puxar um mês antes. É bom. Justamente para que a gente tenha mais tempo. Vale por 2? Bem, com certeza. E as crianças ficam no mesmo ritmo? No mesmo ritmo. Para o idoso pode demorar até 4 semanas. Para a criança é um pouquinho mais rápido, porque o metabolismo é um pouquinho mais... É bem diferente, né? É maior. É cheio de energia. E como? Muita energia. Agora, a criança, a partir de que idade que já pode fazer a vacina para gripe? A partir de 1 ano de idade já está liberado. Já pode fazer? Já entra. Dá reação? Reações brandas. Reações de febre, quadros febriles. Pode dar um pouquinho de febre. Agora, é importante que tenha alguns cuidados, né? Porque a criança não pode ter alergia ao ovo. Porque a base dessas vacinas é do ovo. Então, isso é uma coisa que tem que ser esclarecida com o pediatra. O ovo todo em si, ou só a clara, só a gema? É só algumas partes do ovo, mas está dentro da composição. Então, para a pessoa que tem alergia ao ovo, ela não pode receber esse tipo de vacina. É uma vacina diferente. Mas e por quê, doutora? É bem interessante isso, eu não sabia. A produção da vacina é feita com ovo. E é uma coisa interessante isso, porque a gente tem um risco de ficar com desabastecimento de ovo. Porque esses ovos eles são muito utilizados justamente para a fabricação das vacinas. Não acredito isso. Olha que interessante. Isso conversando que a gente descobre. Viu? E esse é um detalhe que passa batido, né? Que a gente não se dá conta. Acho que muitas situações na área da saúde passam batido, né, doutor? Muito. Muitas situações. Então é bom ficar bem atento para você ficar sabendo de tudo. As vacinas,
para as crianças, no caso, o doutor já encontra em postos ou só em clínicas particulares? Não, encontra. Ela já tem As disponível. mamães já podem procurar, então? Podem procurar. O que pode acontecer é um desabastecimento pela demanda. Então, assim, isso deve acontecer num primeiro momento, mas vai acontecer a regularização. Mas já pode procurar, porque acredito que eles, se não tem disponível agora, já vão entrar dentro do cadastro para, assim que chegar a vacina, se tiver em falta, já receber. Então fiquem atentas, mamães, né? Agora, vamos imaginar que a criança tem um probleminha aí, ela é portadora da asma e outras doencinhas corriqueiras aí que né, é das crianças. Elas podem aplicar essa vacina mesmo assim, doutora, ou tem uma contraindicação? Não, para essas crianças é o que a gente mais indica, né? Porque o mais importante... Ajuda? Ajuda e muito. Porque o que descompensa essas doenças respiratórias justamente é a infecção. Então, quanto mais proteção, quanto mais cedo receber esses inóculos, melhor. É porque tem muitas crianças que têm isso, tem crianças que estão sempre gripadinhas também, às vezes as mamães nem fazem o exame, não sabem nem direito o que a criança tem. Ela pode ser portadora de algumas doencinhas aí, você aí passa batido. E de repente pode acontecer o pior também, né? De agravar, né, doutor? Pode. Por isso que as crianças, a mamãe tem que ficar atenta e levar a criança no pneumologista ou até mesmo o seu pediatra e fazer exames. Fazer essa checagem. É importante que a criança tenha o seu quadro vacinal atualizado. Principalmente se ela tem alguma predisposição respiratória, asma, bronquite, rinite, sinusite, todas as ites, a gente sempre recomenda que faça a vacinação completa. É isso aí, fica a dica para vocês. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todas as mamães, principalmente as mamães que cuidam mais das crianças, né, os pais, para elas ficarem atentas. A gente sempre dá orientação para os pais, ter um ambiente confortável em casa, que se tem os pais que fumam, que não fumem na presença das crianças, porque isso também leva a aumento de infecção respiratória, para que mantenha um ambiente limpo e principalmente arejado. O ar limpo é o fundamental para as crianças poderem crescer. E que atualizem o quadro vacinal. Essa é uma medida assim simples, mas que tem uma eficácia muito grande. Papais fumantes, as crianças estão para fumante passivo. Fumante passivo. E aí a gente vê, né? É mais grave ainda. A gente vê aumento de infecções, de inflamações respiratórias, de pneumonia, está relacionado também com os pais que consomem tabaco, aumenta em 50% a incidência, otites, um grande número de otites nesses pacientes. Em questão até de descompensações de doenças respiratórias, o asmático ele vai apresentar mais crises e crises mais graves. Isso é um problema sério que a gente precisa trabalhar muito com os pais para que eles evitem ao máximo contaminar as crianças com fumaça, porque isso é um problema sério. E é verdade, gente. Olha, o doutor passou várias dicas então para vocês. Preste atenção e leve suas crianças para fazer os exames, fazer as vacinas, que é muito importante. Doutor, eu fiquei muito feliz em poder conversar com o senhor no dia de hoje e o senhor trouxe muitas informações para toda a família, com certeza. Tamires, a satisfação é nossa, a gente está à disposição, que a gente puder ajudar, pode contar comigo. Aí vocês acompanharam essa matéria que eu fiz. Eu devagarinho estou conhecendo profissionais de outras cidades, nós estaremos indo em outras cidades, fazendo matéria também, né? E levando para vocês, porque o programa da Tamires é isso, é trazer informação. Eu estarei na minha cozinha depois do comercial. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Matos. Camisa masculina, camisa manga longa, que agora está por R$ 99,90.
Essa camisa você comprava aí a partir de 140, 160 reais, 220 reais. E nós colocamos agora na promoção, são várias estampas, tá? Tem camisa lisa também, todas essas daqui nessa arara por R$ 99,90. Aproveite e venha buscar a sua. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos 2 xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com 1 xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara, 1 xícara. 3 ovos ligeiramente batidos. Meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, né, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, 1 colher tipo sopa. Aqui nós temos 1 xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio, 1 xícara de vinho e 1 xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. 2 colheres de amido de milho, 2 colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca, 2 colheres de amido de milho, 100 gramas de coco ralado, 2 colheres de açúcar, que vai na cobertura também. 1 colher de margarina, sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar 1 xícara de açúcar. 1 xícara de aveia, 1 xícara de açúcar. Então aqui está a nossa noz moscada. Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de trigo.
Eu bati ela, acho que uns 6, 7 minutos. Agora, vamos com o fermento. Você sabe muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar para não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora nós vamos pôr na nossa forma. Tá. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos por aqui. Tô pensando em fazer esse. Então agora eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as 2 colheres de maisena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar, ok? Então aqui você mexe. Na hora que começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura, então vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer 2 camadinhas, né, de recheio de vinho. Então eu coloquei massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa e vou você faz assim. E assim. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é receita da minha mãe Ana, minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos praticamente e que cozinha, mora sozinha, cozinha para ela, faz tudo. É uma benção. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho e vamos começar a fazer a cobertura. 2 colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar, açúcar grosso. 2 colheres de amido. 1 colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Agora mão na massa e vamos mexer até formar isso aqui num farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas, esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está então a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui.
É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos, depende de forno para forno. O meu forno é elétrico, então pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa cuca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha cuca, super quente, tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa cuca. Então, pode fazer em casa sem medo mesmo, ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala, ela ficou fofinha. Olha só, o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamires no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal no YouTube, curtir nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamires vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho no dia de hoje. Profissionais de outras cidades trazendo também muitas informações importantes. E vocês verão muitos profissionais de fora da nossa cidade de Umuarama, aqui no Paraná. Beijos, abraços, que Deus abençoe grandemente e até o próximo programa da Tamires para vocês. Tchau, tchau.